Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo. Eu estou muito feliz de gravar o episódio 41 do Desafio 365 Dias e hoje eu trouxe uma coisa muito interessante. Como ficar bom em uma matéria, né? Se você quiser saber a resposta dessa pergunta, assina a chamada aqui embaixo. Como? Se inscrevendo no canal, clicando em gostei, ativando as notificações, que assim você vai ficar por dentro de todos os conteúdos desse Desafio 365 Dias. Já tem 41 vídeos aí com esse que eu produzo conhecimento para te ajudar como estudante, perfeito? E no finalzinho desse vídeo eu vou fazer como eu fazia antigamente, nos velhos tempos. Tem um bônus para os interessados e comprometidos. Mas caso você queira saber só como ficar bom em uma matéria, só entre aspas, isso já é ótimo, né? Então se você quiser saber, é agora, beleza? Vamos falar disso. Mas se você quiser saber um pouquinho mais, fica até o final, que tem uma coisa muito interessante, perfeito? Então vamos lá. Como ficar bom em uma matéria? Arthur, eu recebo muito essa pergunta, gente. Arthur, poxa, como eu fico bom em uma matéria que eu tenho dificuldade? Como eu fico bom na matéria que eu sou mais ou menos? Como eu avanço na matéria que eu já sou bom, mas eu não consigo aumentar a performance, ou então eu não consigo melhorar isso, aquilo, não consigo avançar mais, tenho a sensação que sei alguma coisa, mas não consigo saber tudo, como é que eu faço para saber isso, aquilo? Aqui eu vou te dar informações técnicas, né? Ontem foi um dia onde eu fiz um vídeo informativo, porque eu gerei valor lá pelo Instagram, fiz muitas perguntas e respostas no Instagram, e acabou que eu só falei para vocês irem lá no Instagram, né, consumir esse conteúdo. E hoje não, hoje vai ser aqui mesmo, porque eu quero alimentar vocês aqui no YouTube também, perfeito? Então vamos lá, como ficar bom na matéria? Gente, o princípio, prestem atenção, o princípio por trás de todo excelente tá o básico. Isso é muito importante. Na medicina, a gente utiliza a máxima: de nada funciona, de nada serve o avançado se o básico não é feito, se não é bem feito. Como assim? Imagina aí, um paciente, né, uma pessoa cai no chão no meio da rua, caiu lá. Geralmente tem um médico assim, geralmente tem um médico, se você não é médico e aí você presencia aquela cena, não necessariamente tem um médico. Provavelmente não tem um médico naquele momento, naquele exato momento ali, as chances é de não ter um médico ali naquele momento. E aí o que acontece? Existem treinamentos na medicina que são aplicáveis para todo profissional de saúde, que é o suporte básico de vida. E a gente chama assim por quê? Porque a gente quer dar as condições mínimas necessárias para aquela pessoa, se ela tiver, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, sobreviver. E aí a gente faz todo um atendimento, tem situações onde você vai para quê? Para a ressuscitação, que é a reanimação cardiopulmonar, e você vai lá fazer compressões torácicas, enfim, tem toda uma técnica por trás. E aí você vai reanimando, vai fazendo a reanimação daquela vítima até o suporte avançado chegar, até o SAMU chegar, até um médico chegar para fazer alguma coisa a mais, enfim. E aí isso é o suporte básico. Repito, nem de nada serve o avançado se aquela pessoa não teve as condições mínimas necessárias para conseguir sobreviver. E aqui eu quero agora que você traga isso para o mundo do estudante, para o mundo do aprendizado. De nada adianta você querer saber o elaborado para pintar de bom, para pintar de ego, se esse cara sabe isso, se você não tem as condições mínimas necessárias para dominar o básico, para você dominar o básico para te permitir galgar voos mais altos. Onde eu quero chegar? Tem aquele assunto lá de matemática, por exemplo, logaritmo. A pessoa quer entender logaritmo sem entender as propriedades básicas da multiplicação. A pessoa quer entender geografia, domínios morfoclimáticos, sem entender as propriedades básicas da Terra. A pessoa quer aprender propriedades coligativas na química sem ter as propriedades básicas do átomo, sem entender as definições, os conceitos básicos do átomo. A pessoa ela quer aprender mecânica inteira, cinemática, estática e dinâmica, sem entender o conceito de energia. A pessoa ela quer aprender toda a gramática sem entender a diferença de forma e função de uma palavra. Aqui eu poderia ficar dando esses exemplos o tempo inteiro para você, mas a verdade é que eu não quero que você fique ouvindo do mesmo sem tomar uma atitude. E a atitude que eu quero que você tome como estudante que quer ter mais resultado é domínio básico. Ele vale muito mais do que o avançado, porque só com o domínio do básico você vai ter condições, não de acertar uma questão, porque se você quiser aplicar uma fórmula específica de um assunto avançado, por exemplo, lá no logaritmo, né, eleva, iguala, pronto, vai lá, resolveu. Mas aquilo ali tem muito mais por trás. E se você quiser ficar bom,
se você quiser resolver mais problemas, ter uma amplitude, uma diversificação de munição para você tirar, diversificação de cartas na manga para você tirar e conseguir mais resultado, domine o básico, que na hora da situação imprevisível, você vai recorrer a ele e você vai começar a desvendar o que você precisa desvendar. Então, coloque isso em mente, na sua mente, tá? Quando tem um problema na matéria, volte para o básico. Isso é universal, gente. Isso funciona para todas as áreas da vida, para o aprendizado, para a medicina. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, a partir de agora, sempre quando você perceber, não, eu estou tendo uma dificuldade em química. Às vezes, quando você vai para o conceito, aquilo ali não está sendo suficiente. Por quê? Porque na parte de química que você estava tendo dificuldade, era uma parte calculável. Então, o que você faz diante dessa situação? Você volta para o cálculo. Qual é o cálculo? O cálculo está onde? Está em matemática. Aí você volta, entende proporcionalidade, entende ali função, conceito de função, entende como isso se comporta em um gráfico, entende como isso pode ser aplicado, substituindo os valores, o que acontece quando uma situação ela é diretamente proporcional, inversamente proporcional. Aí tu, tá. É por isso que eu não estava conseguindo responder aquela questão de química. Então, você tem que se perguntar para que aquilo funciona daquela forma, que assim você vai conseguir entender que o básico é o que vai te fortalecer. Perfeito? Grave isso, que isso vai fazer a completa diferença no teu processo. Respondido isso, agora eu vou falar do bônus. Então, se foi suficiente, se eu te ajudei de alguma forma, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta alguma coisa que você teve dificuldade e quando voltou para o básico, conseguiu ter clareza naquele momento. Perfeito? Geralmente, quando chega um professor com uma questão que algum aluno coloca para ele, a questão, o professor começa a responder e o aluno faz assim. Isso acontece bastante. Professor, entendi, não precisa mais nem começar. O que aconteceu ali? O professor começou a ir para o básico e ele entendeu o pontozinho que ele achava que estava lá avançado para ele responder aquela questão. Na verdade, estava lá no simples. E ele entendeu aquele. Não, professor, já entendi, não precisa mais não. O professor termina às vezes não termina, porque depende da quantidade de alunos da turma, enfim, tem muita coisa variando aí. E esse era o conteúdo que eu queria passar para você. E agora, se você é interessado e comprometido, você vai dar um passo além. Agora eu vou dar mais uma dica super preciosa, que vai fazer muita diferença. E que vai fazer você ficar assim... Se você souber muito, isso não vai te ajudar em nada no Enem. Como assim? Tu tá falando, depois de tu ter me falado isso, de que eu tenho que voltar pro básico, eu tenho que estudar mais, porque é isso, porque é aquilo. Porque o conhecimento, gente, por si só, ele não vai resolver o seu problema. Qual é o seu problema? Acertar questões, certo? Quando você coloca na cabeça que você precisa ficar bom em uma matéria, o que você está fazendo? Você está colocando a coisa errada na cabeça. Porque o que você tem que ser bom? Você tem que ser bom em acertar questões, gente. Não necessariamente a pessoa que acerta mais é a que sabe mais. O que ela fez? Ela ensaiou o sucesso. Ela não ficou simplesmente observando os professores fazerem, observando outras pessoas fazerem. Ela foi lá e fez. E o que significa fazer na linguagem do vestibulando? Praticar questões, escrever redação. Enquanto você ficar só assistindo aula de redação, assistindo aula, vendo os outros fazerem, entendendo aquele conteúdo, tô entendendo, já sei mais do que o básico, já consigo entender, já consigo compreender, e não fizer questões, e não for lá aplicar o conhecimento, você nunca vai entender por que você não passa. Então, a verdade é que o conhecimento aplicado, gente, ele vale mais do que o próprio conhecimento. Quando você entende isso, você começa a perceber, cara, não se trata de saber tudo, não se trata nem de saber muito. Se trata de pegar o que eu sei ou o que eu tô aprendendo e rapidamente aplicar no campo de batalha. Isso que vai fazer a diferença na vida de vocês, como vestibulando, tá? Aqui eu tô analisando você como um ser humano que está precisando passar numa prova, que quer passar numa prova, não necessariamente precisa, mas que quer, que tem esse objetivo. Então, se você tem esse objetivo, comece a fazer exatamente o que você vai fazer no dia da prova, que é praticar questões. Repito, praticar vale mais do que observar nesse mundo do vestibulando. É assim que você saca os padrões, é assim que você saca o jeitinho de fazer uma questão, o jeitinho de um assunto como ele é cobrado, e assim você sobe o nível, não necessariamente precisando ficar anos, tentando, anos, achando que sempre, como a gente escuta muito por aí, medicina é só com 3 anos de estudo, medicina é isso, medicina é aquilo, ou então outro curso, por exemplo, no meu estado, o curso de CFO bombeiro pela estadual do Maranhão é bem concorrido, enfim, assim você evolui muito.
no teu processo até a aprovação, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha valido a pena para você ficar até aqui e a gente se vê agora voltando com o mesmo bordão de antes na próxima estação. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.